No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje partiu o sol com tristeza ao ver que José Carlos Oliveira, médico e benfeitor do Brasil, faleceu às 8 da manhã em sua casa, após longa luta contra a demência. Ele nasceu em 31 de maio de 1957 na vila de Lagoa Dourada, no interior de Minas Gerais, filho de Antônio e Maria Oliveira, humildes agricultores. José foi um médico consagrado, que se destacou no campo da saúde pública e dedicou sua vida à cura dos mais carentes. Formou-se em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1982. Desde então, passou a lutar contra as doenças mais devastadoras de seu país. Foi diretor médico da Clínica São Joaquim por mais de 20 anos, onde construiu uma equipe que acabou se tornando referência no estado de Minas Gerais. Ele também foi responsável por criar a Rede Médica do SUS, um projeto inovador que conectava médicos de diversos estados para trocar experiências e melhorar a qualidade do atendimento. Recebeu muitos prêmios durante sua carreira, destacando-se a Ordem do Mérito da Saúde Pública em 1993, o Prêmio Jabuti de Melhor Livro Médico em 2004 e o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais em 2015. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. José era casado com Maria dos Santos desde 1986 e, juntos, tiveram 4 filhos: José Júnior, Ana Paula, Carlos e Luciana. O casal vivia em sua velha casa de madeira em Lagoa Dourada, próxima à clínica de José. Quem conheceu José em _Start Iro, como ele era carinhosamente chamado, nunca esquecerá a vista do homem lendo um jornal ao som do rádio da cozinha. José tinha uma paixão por ficar sentado na cadeira mais antiga de sua casa e ouvir notícias locais enquanto lia o Diário de Minas. Ele também era apaixonado por jardinagem e dedicava horas para cuidar do seu lindo quintal, com flores raras e frutas docemente aromáticas. José foi um homem de tradições, que sempre admirava a sabedoria dos seus antepassados. Ele tinha uma biblioteca cheia de livros antigos e, às vezes, passava horas lendo obras clássicas como Os Três Mosqueteiros ou A Guerra e Paz. Seu amor pela literatura também o levou a escrever poemas para sua mulher em aniversários e festas especiais. Mas a tragédia chegou quando, em 2018, José perdeu a sua esposa amada, Maria dos Santos, que era a luz de seu mundo. O médico nunca se recuperou completamente da dor. Desde então, passou a sofrer constantemente de depressão. Mas mesmo assim, ele continuou dedicando-se à medicina até o último instante. Em sua homenagem, a Câmara Municipal de Lagoa Dourada decidiu inaugurar um centro de saúde com seu nome. Hoje em dia, toda vez que se fala do Dr. José Carlos Oliveira, é recordado como uma luz que iluminou a vida de muitas pessoas e que nunca mais será esquecido. Ele foi lembrado no programa da Rádio Nacional, onde todos compartilharam suas histórias sobre José, e no jornal Correio da Manhã, que publicou uma matéria comemorativa de sua vida. Nos últimos dias, a cidade viveu em memória do médico e benfeitor. José Carlos Oliveira será lembrado pelo cheiro de café na manhã, pela vitrola antiga que tocava Deguel From Ipanema e pelo relógio de cuco que marcava o tempo em sua sala de estar. Ele foi um homem sábio, dedicado e carinhoso, que deixou um legado inesquecível para a geração futura. Elza Maria da Silva, mulher de coragem e carinho, faleceu ontem em sua residência de idades no bairro São José, na cidade fictícia de Vila Esperança, no estado imaginário de Minas Esperançadas. Nasceu em 1947, filha de um trabalhador humilde e uma devota mãe, em uma pequena casa de tijolos na Vila Nova Aurora. A vida não foi fácil para ela, mas sempre aprendeu a encontrar luz em momentos escuros. Desde a infância, Elza demonstrava um dom especial pela literatura, e isso lhe ajudou a superar dificuldades.
Estudou na Escola Estadual Jardim das Flores, onde se destacou como aluna brilhante e apaixonada por ciências humanas. Em 1968, Elza formou-se em pedagogia pela Universidade Federal da Serra do Sol. Ao longo de quase 50 anos, dedicou sua vida à educação, sendo lembrada como uma professora carinhosa e inspiradora que tocava violão para os seus alunos. Elza foi uma luz na vida de muitos, transformando a literatura em um meio de comunicação e entendimento, enriquecendo o mundo com suas palavras e ações. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Sua vida foi marcada por tragédia. Em 1982, perdeu seu marido, Carlos, em um terrível acidente de ônibus. Aos 85 anos, ainda se recordava do seu olhar encantador e do toque carinhoso em seu cabelo. A mão esquerda de Elza, que ensina aos nossos jovens, é imortalizada na placa da Medalha da Inconfidência, honrando sua dedicação à causa educacional e ao bem-estar das crianças. Moradora do belo bairro São José, Elza se destacou como protetora de ambiente. Sua casa era um verdadeiro oásis, com flores em flor, árvores frutíferas e inúmeros tipos de pássaros que a visitavam. Apesar da idade avançada, Elza não perdia o gosto pela vida. Cultivava orquídeas com a mesma paixão que ensinou a ler e escrever. Sua cozinha sempre tinha um delicioso pão de queijo ou um delicioso prato feito com produtos locais. Ao seu lado, sua filha Ana, que _start assista. Nascida em 1975, aprendeu a valorizar a vida e o amor. Mesmo tendo perdido a mãe para sempre, Ana tem uma herança inestimável, a memória de uma mulher que transformou vidas, a recordação de um abraço, dores, risadas, coisas pequenas que tornaram sua vida mais rica. Ao longo desses anos, Elza Maria da Silva se transformou em símbolo de coragem e dedicação. Sua casa, sempre cheia de toalhas de crochê, era um refúgio para vizinhos e amigos. E a presença dela, mesmo ausente, continua sentida em cada objeto que ela tocava, em cada coleção de imagens de santos, em cada quarto da casa onde plantas de orquídeas crescem fortes e florescem belamente. Muitas serão as pessoas que lembrarão Elza como uma mulher cujo coração era mais amplo do que o mar, que se esforçou por melhorar a vida de todos os que conheceu. E para ela, a vida foi um poema em constante escrita, um olhar amado, um sorriso compartilhado. Eles haverão sempre naquela janela aberta, no aroma de goiabada e em cada pétala de rosas que florescem no jardim da casa de Elza Maria. Ela faleceu ontem, mas sua vida continuará sendo um exemplo para todas as futuras gerações. A sua presença, a sua paixão e dedicação será eternamente lembrada. Sua memória, como um gesto carinhoso, permanecerá presente em nossas vidas sempre. Na brasa dourada dos sertões brasileiros surgiu o som de uma voz que se transformou em símbolo. Chico Buarque, um artista tão marcado por seu carisma quanto por sua inegável influência na música popular brasileira. Com suas letras enfeitadas com metáforas e o canto encantador que se entrelaça nas veias do país como uma balada sonhadora, ele nos apresenta a beleza do Brasil através de canções que vibram na alma dos seus ouvintes. Nascido em 1942, no Rio de Janeiro, Chico Buarque cresceu rodeado da música e da cultura brasileira. Sua infância, marcada pela dinâmica política do país e pelos eventos históricos que moldaram o Brasil, deixou sua marca na obra dele, transformando-o em um compositor engajado e consciente. Através da música, ele mostra ao mundo a complexidade e a riqueza dessa terra que é Brasil, onde o futebol e a samba coexistem com lutas políticas e sociais, e onde a música tem sempre sido um meio de expressão e resistência. A vida de Chico Buarque foi contada em muitas histórias, mas sua obra é mais do que apenas um conjunto de músicas e letras. Seu legado está na essência da música brasileira, no coração de uma geração que ainda canta suas canções com paixão e amor. Ele transformou a música popular brasileira em algo mais do que apenas música. Foi um meio de conscientização, de luta e resistência contra as injustiças, mas também uma homenagem à beleza e ao encanto desse país. A voz suave e hipnótica de Chico Buarque se entrelaça com a essência do Brasil, como a música de um violão que toca no coração das pessoas. Ele nos leva para um mundo onde as notas se transformam em palavras e as canções são a melhor maneira de contar histórias, de denunciar injustiças e de celebrar a vida.
Com sua obra, Chico Buarque se tornou uma referência da música brasileira, um símbolo do espírito resistente das lutas que marcaram o país, e uma voz inconfundível que vibra em cada corda do Brasil. No coração do Rio de Janeiro, onde as montanhas abraçam o mar, em uma rua enfeitada por sol e som, Chico Buarque nasceu, como um poema em vias de ser escrito. Um menino das horas mais belas da cidade, que cantava os sonhos do pátio e as aventuras dos ventos, cujo berço era o saboroso aroma de histórias e música, trazido pelo vulto inteligente e amoroso de seu pai, o historiador Sérgio Buarque de Holanda. A sua infância foi um balanço entre a biblioteca do avô e o jardim da casa, em uma sinfonia perfeita entre o silêncio das folhas e os ecos dos poetas brasileiros. Era um menino que cantava versos enquanto os livros dançavam nas mãos dele, como se ele tivesse herdado da terra a essência do lirismo. A casa onde cresceu era um lugar mágico, cheio de debates e discussões sobre as mais diversas vertentes da cultura brasileira. A sua família, uma espécie de tribo intelectual, vivia em harmonia com a natureza carioca. Chico, ao assentar os pés nas areias do Leme, havia encontrado seu destino, uma espécie de mística musical que o levava a navegar entre as estrelas do céu do samba e do bossa nova. Desde pequeno, mostrou um talento inegável para criar melodias e versos, como se seu coração fosse uma fonte de inspiração eterna. A sua música encantava os que o rodeavam, fazendo com que as pessoas sentissem a força da vida em cada nota, em cada palavra. Era um talento natural, que cantava e compunha como se tivesse vivido muitas vidas antes de nascer, uma essência encantada por histórias do povo comum, que ele transformava em poesia através da sua música. E aí começou a saga do grande Chico Buarque, um poeta que nascerá no meio do Brasil, cujo coração era uma batucada de melodias e versos, que ele compunha como se tivesse uma ligação mágica com o céu carioca. Foi nesse Rio das Pedras Douradas que nasceu a música de um homem que faria parte da história do Brasil, cantando a vida com sua voz encantadora e suas letras profundas. A vida de Chico Buarque é um poema em si mesma, um sonho vivo que se desenrola no coração do Brasil, enquanto o tempo se desfaz e as sombras se misturam com a luz. Seu nome é sinônimo de resistência e amor à vida, como uma flor que brota entre as pedras em um terreno árido. Nas ruas de São Paulo, onde o sol cede lugar às sombras e os rituais da vida se entrecruzam com a música, Chico vivenciou essa jornada que é a juventude. Os anos de estudos arquitetônicos marcaram seu pensamento, ensinando a ver o mundo como um conjunto de formas e volumes, onde a harmonia se constrói através da interação entre os elementos. Mas foi na música que ele encontrou a chave para abrir caminhos inexplorados, transformar as sombras em luz e as palavras em canções. As primeiras composições foram como brotações de terra fértil, surgindo do solo brasileiro com o poderio das raízes mais profundas. Como um pintor que esboça com pinceladas precisas e suaves, Chico capturou sentimentos e realidades que se desvaneciam na monotonia da vida cotidiana. Sua poesia foi uma luz que irradiou em tempos sombrios, quando a censura e a repressão pesavam sobre o Brasil como uma nuvem negra. No entanto, essas dificuldades apenas fortaleceram sua identidade, transformando-o em um guerreiro da liberdade e da verdade. Seu nome se tornou sinônimo de resistência e coragem, como o cantor que abre a janela do coração, gritando suas canções para alcançar os céus. A sua vida é um testamento à força da criatividade humana, ao poder da música em despertar a consciência e promover mudança. E por isso que ele se tornou mais do que um artista, uma lenda viva, um símbolo do espírito brasileiro que se levanta das cinzas da dificuldade e se erguem com orgulho. No coração do Brasil, Chico Buarque surgiu como uma flama viva, incandescente, em meio às sombras das grandes urbes. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, cidades que cantaram junto com ele, em harmonia e dissonância, enquanto suas vozes vibravam com a essência da vida brasileira. A música era como uma força vital dentro dele, um olhar que se abria para o infinito, deslumbrado pela beleza do mundo. Era uma espécie de alquimia, um mistério, a transformação da experiência em notas e versos, em cadências e ritmos que vibravam com o coração da terra. Escreveu em tempos de dúvidas, de amores e desamores, de sonhos e desilusões, mas também em horas de festa e de esperança, sempre se encantando com a alma do Brasil. Através das notas de suas guitarras, Chico cantava a história de sua terra, os seus sonhos, as suas paixões, seus sofrimentos, suas conquistas e derrotas.
Construção deslizou como um rio pelos ouvidos do Brasil, uma balada que narrava a construção de um amor, de um sonho, de um mundo novo. As palavras da música foram como um canto da alma, uma invocação à beleza e ao amor, ao espírito da terra brasileira. A voz de Chico em Apesar de Você foi uma chama que iluminou a vida de milhares, uma lembrança do poder da música, do amor e da resistência. Era um hino ao viver, à luta contra as adversidades, uma declaração de amor à vida, à liberdade, à coragem de seguir adiante. Ele participou de festivais, deslizando no meio do público, como uma onda que se move, um vento que sopra sobre as almas cansadas, revitalizando-as com sua música. Era um símbolo da resistência artística, uma força que se levantava contra a indiferença e a opressão, cantando a vida, a esperança, o amor. Seus romances premiados foram como jardins de palavras, em que as flores do seu talento florestam com beleza e intensidade. Era um mundo interior, onde os sentimentos se transformam em pensamentos, em palavras, em histórias que vivem no coração dos leitores. E ele recebeu inúmeros prêmios literários e musicais, uma homenagem à sua obra, um agradecimento pela essência de sua arte. Era como um sol que iluminava a vida brasileira, uma luz que se estendia por todo o país, despertando o espírito criativo, a paixão pela música e pela literatura, a fé na magia da criação. Chico Buarque foi uma lenda viva, um símbolo do espírito brasileiro. Ele cantou a vida, a amizade, o amor, a liberdade. Ele escreveu histórias que viveram no coração das pessoas, em meio às sereias e aos sonhos, em festa e em dor, em alegria e em tristeza. E ele continuou cantando, continuou escrito, com a mesma força, a mesma paixão que lhe inspiraram os primeiros dias de sua vida artística. Ele foi um verdadeiro poeta da vida brasileira, uma voz que vibrava com a essência do nosso país, uma canção eterna, que deslizou pela história e continua viva nesta terra amada e querida. Na terra dos contrastes, onde a alegria se mistura à dor, Chico Buarque surgiu, uma voz que entoa nas sombras da vida e ilumina o caminho das almas cansadas. Ele é o guardião do legado de um Brasil que chora, risca, sonha e canta, unindo as notas de sua guitarra com a palavra de seus versos. O mundo de Chico era pincelada de cores e aromas. A sagrada Trindade Cariocá, o barulhento Ipanema, o encantado Mangue, a fervorosa Bahia, a triste Vila Isabel. Cidades que cantaram em seu coração e dançaram nas veias de sua inspiração, enquanto suas mãos arrancavam cordas e seus olhos se pregavam nos papéis brancos. A música de Chico é um poema vivo, um hino à vida brasileira, onde a saudade e o amor caminham juntos em um canto infinito. Ele nos ensinou que a arte é uma luta, um grito, uma chama que arde no coração de quem se atreve a expressar-se. Seus versos são sementes plantadas na terra do Brasil, que germinam e florescem a cada nota tocada, a cada palavra cantada. Eles são o lembrete de que a música é vida, e a vida é música. Chico Buarque é a alma da nossa canção, a voz da nostalgia, o coração do nosso sonho. O legado dele é a prova de que a arte pode ser tanto uma balada quanto um grito de liberdade, uma semente plantada no solo da resistência e uma flor que se abre em meio à luta. Ele foi mais do que um artista. Foi o testemunho da nossa história, a mensagem de esperança que nos inspirou a seguir adiante. A voz de Chico Buarque é o eco do Brasil, a batida do coração da gente comum. Ele foi um guardião do nosso passado, mas também um guia para o futuro. Seu legado vive entre nós, em cada nota tocada, em cada palavra cantada. É a memória de uma era, o sonho de uma nação. E assim, Chico Buarque continua sendo a voz da esperança, a mensagem da solidariedade e o testemunho da coragem. Ele nos lembra que somos um povo unido pela música, pela poesia e pela luta pelos nossos direitos. Seu legado é o de uma vida dedicada à arte, à justiça social e ao amor pela terra brasileira. E assim, o tempo passa e a memória do nosso mestre continua viva. Ele nos ensinou que a música é a alma da nossa luta,